Nostalgia é um sentimento bem difícil de entender, já que ela pode te aquecer com uma sensação muito boa de saber que você viveu um momento incrível no passado, mas também ela pode te deixar com um vazio enorme no peito de saber que aquilo nunca mais vai rolar novamente. Talvez até possa rolar, mas a sensação não vai ser mais a mesma, porque a nostalgia, ela tem a ver com o momento, com o ambiente, com as pessoas com que você se relacionou na época. São diversos os motivos que levam a nós a apreciarmos esse sentimento e sempre voltarmos nele em algum momento da vida. Porque quando você vai crescendo, as coisas parece que elas vão realmente perdendo um pouco o brilho. E os momentos de lazer, aqueles que vão fazer você lembrar deles daqui a alguns anos, quando você se pegar refletindo sobre a vida, vão ficando cada vez mais raros. E assim, eu particularmente relaciono muito a nostalgia com a arte, porque eu acredito que as pessoas se definem muito pelo repertório base que elas tiveram na infância, seja de educação, vivência, relacionamentos, e o que você já assistiu também molda você. É por isso que Moleque Tá Doido 1, 2 e 3 moldou completamente a minha personalidade. E hoje eu faço tratamento psicológico 3 vezes por semana para poder tratar a minha insanidade. Eu sou bem novo, então a minha sensação de nostalgia vem de coisas mais recentes, já que a minha infância foi por volta ali de 2010 até 2015. Então eu acredito que você que tem por volta de 20 a 25 anos vai se identificar com as coisas que eu vou citar aqui nesse vídeo. E talvez também vai se sentir abraçado por aquele sentimento nostálgico. E para começar a despertar esse sentimento de nostalgia em você, eu vou começar falando sobre os desenhos da época. E bom, né, quem não lembra do bom e velho Bom Dia e Companhia, que passava ali diversos desenhos, muitos deles incompletos, porque sei lá, eu acho que o SBT não pagava a transmissão completa do desenho, então eles transmitiam ali até certo ponto e depois deixavam você na merda pra poder saber o que é que rolava. Como por exemplo, quando passava Naruto e chegava ali mais ou menos no arco do resgate ao Sasuke. O anime ele simplesmente reiniciava e você tinha que ver tudo de novo. Isso me lembra também o caso de alguns jogos específicos, que nem o God of War 2 de feirinha, porque pra mim, pelo menos na parte em que o Kratos encontrava o Ícaro, o jogo simplesmente crashava. E aí eu tinha que ir lá comprar outro jogo pra ver se esse novo funcionava. Mas aí normalmente travava de novo, né? E aí eu ficava nesse ciclo infinito de ficar sempre comprando jogos desses feirantes. E aí, pô, eu movimentava a economia dos caras praticamente. Eu sempre parava pra poder assistir Bom Dia e Companhia ali no horário do almoço, né? Pós-escola, pra ver um X-Men Evolution, um Super Choque, um Ben 10 Supremacia. Nossa senhora, velho, era só coisa boa nessa época. Eu era muito viciado nessa época em ver desenho. E no SBT, o único momento que passava desenho era aquele do almoço mesmo, quando rolava o Bom Dia e Companhia. Então, depois que acabava, eu ficava horas sem ter o que fazer. Nessa época, aqui onde eu moro, também não era muito comum você ter internet em casa ou ter um computador, quanto menos um celular bom. Então, se a gente queria usar a internet pra alguma coisa, né, pra assistir algo, fazer um trabalho de escola, sei lá, tinha que ir na Lan House. Mas mesmo indo na Lan House quando eu era moleque, eu não sabia que dava pra pesquisar em algum site o que você queria e pronto, aparecia lá pra você. E na época, a TV por assinatura, ela tava muito no hype. Meu irmão, quem tinha TV por assinatura aqui por volta de 2013 pra 2014, cê é louco, moleque, era muito boy. Eu, graças a Deus e aos meus pais, eu tive a oportunidade de ter na época, mas foi depois de eu ter insistido muito pro meu pai pra ele colocar. Eu explicava pra ele, pô, pai, vai ser benéfico pra mim, pra você. O catálogo de canais é muito vasto, pô, tem canal de filme, tem canal de série, documentário. Eu tava ali negociando com ele que nem dois mafiosos, tá ligado? Então ele acabou cedendo e esse foi o meu primeiro contato com a droga que eu tive na minha vida. A droga chamada Cartoon Network. Eu simplesmente assistia tudo que passava, todos os desenhos, acordava cedo pra ver os desenhos mais nada a ver possível. E meio que assim, eu não sei se eu tô meio enviesado, na verdade com certeza eu tô enviesado, mas os desenhos nessa época eram tão melhores, porque eu vivi a época que eu considero praticamente assim o auge da Cartoon, porque desenhos como Apenas um Show, Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball, eles ainda estavam em lançamento. E eu não preciso praticamente falar nada, são todos desenhos incríveis. Era impressionante como todos eles eram muito diferentes um dos outros, mas ainda assim eles agradavam praticamente todo mundo. As loucuras que eram os episódios de Apenas um Show, os backgrounds de personagens do Hora de Aventura e o quanto era engraçado o Incrível Mundo de Gumball, cara. E eu não falo de desenhos só exclusivos da Cartoon, mas as aventuras de Julie Perli, Ben 10 Clássicos, As Três Espiãs é Demais, as Winx, são diversos exemplos e são obras que funcionam bem até hoje. Se você parar ali pra ver no seu streaming um episódio qualquer de Apenas um Show, eu tenho certeza que você vai cascar o bico. Ou então um mais antigo ainda, né, que nem um Pica-Pau, por exemplo.
E eu não vou adentrar mais tanto aqui em desenhos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu acredito que esse vídeo de qualquer forma já vai ficar meio longo. Então a gente vai parar um pouco por aqui, já que eu preciso falar, meus amigos, que além dos desenhos, nós tínhamos outra coisa muito importante nessa época, que eram os filmes e séries dos anos 2000. Eu simplesmente não podia fazer um vídeo sobre nostalgia e deixar filmes e séries de fora. Na verdade, era o tópico que eu mais estava ansioso para falar sobre, porque eu sempre consumi muito conteúdo da famosa oitava arte. Filmes como Shrek, Premonição, Pânico, Ponte para Terabithia, Zathura, eles fizeram muito parte da minha infância. A impressão que eu tenho é que tudo tinha muita identidade naquela época, né? E esses grandes filmes tinham o poder de perdurar durante muitos anos como referências. Uma prova disso é que o Homem-Aranha 1, ele foi lançado em 2002, ou seja, eu não era nem nascido nessa época, e eu fui ver o filme por volta de 2010 ou 2011 por aí. E mesmo assim, o filme funcionou muito bem pra mim, e era um filme de praticamente 10 anos de diferença. Eu lembro de assistir muitas vezes sozinho e também com meus primos, amigos, com meus pais também, óbvio, que a gente sempre gostava ali de sentar na sala, ligar o aparelho DVD, porque sim, até 2010 eu tinha um aparelho de DVD, tá ligado? Pegar o CD ali do Homem-Aranha, que a gente também tinha comprado na feirinha, e assistir. Antigamente esses CDs eles eram vendidos a preço de banana, então dava pra comprar vários de uma vez e ir assistindo ali durante a semana. E foi assim que eu tive praticamente o meu primeiro contato com filmes no geral. Eu gosto muito de relembrar dessa época porque eu sentia que os filmes eles tinham muito mais carinho envolvido na produção. E talvez por conta dessa relação de assistir filmes em conjunto de pessoas. Nessa época era bem comum a gente sempre se reunir a família ali, reunir os amigos pra poder ver um filme qualquer, entendeu? Hoje em dia é uma parada que não acontece mais. Você vê o seu filme aí dentro do seu quarto e pronto. E no máximo você comenta sobre ele no WhatsApp ali com seu amigo. Além de tudo também eu achava as produções muito corajosas. Foi nessa época inclusive que eu vi o filme que é o meu favorito até hoje. Ele não é dos anos 2000 e nem 2010, né? Ele é um pouco mais antigo, mas é o Exterminador do Futuro 2 de 1991. Na verdade bem mais antigo. Eu gosto muito do primeiro também, mas o 2 eu acho ele muito incrível por ele ser o meu favorito até hoje, mesmo eu tendo visto muitos outros filmes muito bons, entendeu? Muito bem avaliados. Eu amo esse filme de coração mesmo. Talvez pelo saudosismo, né? De ter visto ele quando era moleque. Toda essa trama de revolução das máquinas. A inteligência artificial naquela época também era uma parada que não era tão abordada. Então não era tão comum ver filmes assim. Toda essa história onde a inteligência artificial principal manda um robô delas no passado para desviver o líder da revolução anti-máquinas, fazendo com que esse líder também enviasse um modelo de robô antigo para proteger ele mesmo no passado. Eu acho muito foda, eu acho uma parada assim muito fora da curva pra época. O Exterminador do Futuro 2 tá na minha lista dos filmes que eu mais revi na vida. Deve ter sido ali umas 8 ou 9 vezes, eu não sei. Talvez tenha algum que eu tenha visto mais, com amigos ali, familiares, tipo um Todo Mundo em Pânico, As Branquelas, mas ele tá lá. Agora sobre as séries, né? Eu nunca fui tão fã de séries assim, mas falando sobre as da época, não tem muito pra onde fugir, né? As que bombavam aqui quando eu era moleque, era Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, iCarly, o próprio Chaves, né? Saindo aí um pouco do cenário americano. E como todos passavam em TV aberta, era bem acessível pra mim. Quando eu não tava vendo desenho, eu ia ver alguma dessas séries. Era habitual da gente ver essas séries de comédia que tem ali bastante do cotidiano dos personagens e tal, que se relacionavam bastante também com o nosso cotidiano, né? De família, escola, problemas na escola ou problemas familiares. A primeira série ali que eu vi que tinha uma história linear e com um tom mais sério mesmo foi The Walking Dead. Foi um pouco depois, porque eu tinha um cagaço do caralho de ver The Walking Dead, e não só ele, mas qualquer coisa de terror no geral, o que é uma ironia, né? Já que hoje o meu gênero favorito de filme ou de qualquer outra coisa audiovisual é o terror. E The Walking Dead faz mais parte ali da minha adolescência, eu diria, quando eu tinha meus 12 ou 13 anos. Nesse tempo eu peguei pra maratonar a série, né? Já que eu tava muito atrasado e tal, tava mais ou menos ali próximo de lançar a 7ª temporada quando eu peguei, onde tem a fatídica morte do Glenn, né? Eu acredito que isso não seja mais um spoiler, todo mundo já deve ter visto essa porra, ou talvez tava na 6ª, eu não me lembro bem. Eu peguei a série na época mesmo do declínio dela, infelizmente, mas valeu a pena porque eu fiquei fissurado pelas primeiras temporadas. Acompanhar toda a trajetória do grupo do Rick, vendo o sentimento de esperança no mundo deles cada vez mais diminuindo, em paralelo com a degradação mental e visual de todos, né, a cada passagem de temporada, é incrível. Os anos 2000 até 2010 foi um prato cheio pra quem gosta de filmes e séries, sem sombra de dúvidas. Agora, será que o mesmo acontece com os animes?
Então chegamos ao tópico dos animes. De anime eu tenho uma certa propriedade pra falar, já que esse canal aqui começou com mangás e animes, né, com o meu primeiro vídeo lá sobre Berserk. Então seria feio eu não ter pelo menos um repertório mais ou menos legal. Obras como Naruto, Bleach, One Piece, Fullmetal, Yu-Gi-Oh!, Death Note, Digimon, a lista é imensa. E isso que eu tô citando só os mais famosos, mas tem alguns que são mais nichados, né, tipo Monster, que também teve seu lançamento mais ou menos nessa época. E bom, eu já falei sobre nostalgia de anime aqui no meu canal, né? Inclusive tem muita gente que discorda da opinião que eu dei lá e dá pra ver isso nos comentários das pessoas, já que naquele vídeo eu falo que as pessoas elas têm um saudosismo enorme com essa época. Muitos falam que bom mesmo eram os animes antigos, que não se fazem mais animes como antigamente, etc, etc. E hoje em dia eu não discordo do que eu falei lá, só que tem alguns pontos que eu formularia melhor talvez, já que é bem perceptível que animes com mais identidade, mais audaciosos, eles estão ficando cada vez mais raros. E o motivo disso é por conta que a quantidade de animes lançados por temporada, ela tá aumentando a cada ano. Então, se antes tinham 15 animes lançados por temporada, hoje tem pelo menos 45, o que faz com que os estúdios de animação eles tenham bem menos tempo para produzir. Não só os estúdios de animação, mas até os mangakas também. A indústria de hoje em dia tá praticamente fazendo os caras correr contra o tempo. E voltando mais um pouco aqui para antigamente, o meu primeiro contato com anime foi com Dragon Ball. Eu acredito que foi o de muitos de vocês aí também, porque Dragon Ball ficou tão famoso aqui no Brasil que ele era considerado normal de ser assistido pelo público geral. Então, o seu pai conhece Dragon Ball, a sua mãe conhece Dragon Ball, seus tios, seus amigos. Isso porque ele não caía tanto na estranheza que o público geral tem das obras japonesas. As famosas japonesices, como eu gosto de falar. Aquele humor mais pastelão, de ficar gritando, aquelas expressões exageradas e tudo mais. Óbvio que Dragon Ball também tem bastante, mas ele não caía nessa estranheza pro público. Depois de Dragon Ball, eu segui o caminho de forma mais progressiva mesmo, né? Vendo Naruto, depois Yu-Gi-Oh!, Bleach, até chegar no começo ali da minha adolescência, né, por volta dos 12 ou 13 anos, quando eu tava começando a querer ver algo mais diferente, me destacar dos outros, né. Olha só como eu vejo coisas que você não faz nem ideia do que é, seu loser. Puta besteira do caralho. Mas era muito da hora a sensação do descobrimento de uma obra nova. Poder chegar ali nos amigos de escola e falar, mano, você tem que assistir um anime novo lá que tem uns titãs gigantes que invadem uma muralha, mano. O bagulho é muito da hora. Além de que é muito bom também viver os encerramentos de ciclos, né, crescer junto com a obra. O que me marcou muito foi o encerramento de Naruto Shippuden, por exemplo. Quando o Naruto clássico lançou, eu não tinha nem nascido ainda, pra vocês terem uma ideia. Foi por volta ali de 2002. Mas quando chegou o Shippuden, eu também não acompanhei desde o início, porque lançou em 2007, eu era uma criança, então eu não fazia nem ideia de como é que fazia pra me poder acompanhar Naruto Shippuden. Então eu comecei a acompanhar mesmo, de fato, os episódios semanais, ali por volta de 2013. Já devia estar lá pros 200 episódios, alguma coisa assim. Acho que já tava talvez quase chegando no arco da guerra. Mas de qualquer forma me marcou demais aquele final, porque pra mim foram poucos 4 anos acompanhando, né? Mas imagina pra quem passou mais de 10, saca? Imagina pra quem tá acompanhando o bagulho desde quando lançou o Naruto clássico. Porra, é uma sensação incrível. Se pra mim foi muito foda, imagina pra esse cara. E é praticamente você ver história sendo feita, né? Naruto é uma obra que vai ser muito relevante durante muito tempo. E isso vale pra qualquer anime aí que você acompanhou durante tanto tempo. Essa sensação, ela independe da qualidade da obra, né? Porque aí você meio que deixa de lado os erros da obra e o que você via como arrastado ou que é uma barriga ali na obra e vê a parada com outros olhos, né? Você não consegue avaliar a parada de maneira racional. E eu tenho muito isso com Naruto, sinceramente. Eu acho que tem muitos erros Naruto. Eu entendo esses erros, eu aponto eles, mas eu amo a obra ainda assim. E a nostalgia é isso, entendeu? A nostalgia é você sentir a parada. A nostalgia é você se transportar para aquela época. A época que você não tinha preocupações. A época que tudo era mais fácil, né? Digamos assim. E assim, é uma sensação que é praticamente uma faca de 2 gumes, né? Como eu havia falado lá no início do vídeo. Mas enfim, vamos parar um pouco por aqui, porque isso aqui vai talvez começar a ficar um pouco emocional demais. E bota aí nos comentários, né, qual foi o anime que você acompanhou ele do início até o fim e que ele também te traz esse sentimento muito bom de nostalgia. Eu garanto pra vocês que eu vou ler todos. E chegamos ao final do vídeo, né, rapaziada? Então é isso, eu ainda não tinha feito assim um vídeo falando mais sobre temas gerais, mas é algo que eu queria muito fazer e eu tinha essa ideia há muito tempo já. Eu já, inclusive, já transpareci isso pra vocês lá na comunidade algumas vezes. E também porque eu não queria ficar tão nichado só a conteúdo de animes ou mangás, entendeu? Porque eu acredito que isso me limita bastante. Eu não vou parar de criar conteúdo sobre isso, não por agora, só que talvez eu diminua um pouco a frequência dos vídeos de anime e mangás aqui no canal, entendeu, rapaziada? Mas é isso, rapaziada, eu espero realmente que vocês tenham curtido. Muito obrigado por você ter chegado até aqui no final. Deixa o like aí, hype o vídeo também se você tiver no celular e até uma próxima.